A espessa linha de estrelas que constitui a Via Láctea, conhecida também por Estrada de Santiago, há mais de 1000 anos que guia gerações de caminhantes e peregrinos que de toda a Europa rumam para Compostela, no extremo do velho continente e onde, segundo a tradição, se localiza a sepultura de um dos discípulos de Cristo, de Santiago. Pela sua relevância histórica e identitária, muitos desses caminhos encontram-se hoje classificados. Também em Portugal, os caminhos de Santiago vêm atraindo um número crescente de caminhantes que têm várias opções. Nesta série, da Rota das Estrelas, percorremos 3 dos mais importantes itinerários. O que, passando por Braga, cruza o Parque Nacional da Peneda Gerês através da antiquíssima estrada romana da Geira e avança até Ourense. Fizemos também o caminho central, por Barcelos, Ponte de Lima e Valença. Nos últimos episódios, percorremos o caminho da costa, que nos levou até Vila do Conde, Viana do Castelo e Caminha. Estamos agora já muito próximos do nosso objetivo e, a partir de Tui, avançaremos por terras galegas. Nesta etapa, até Pontevedra. Bom caminho. E nesta nossa Rota das Estrelas em direção a Compostela, estamos agora em Espanha, em Tui. É daqui que vamos partir para as últimas etapas que nos levarão até à Catedral de Compostela. Recordo-vos que nas últimas etapas, nos últimos episódios desta série, trilhamos os 3 caminhos principais em território português. O mais antigo, aquele que, aproveitando as estradas romanas, seguia em direção a Braga e daí, através da Serra do Gerês, pela Geira, até Ourense. É uma estrada que se manterá muito concorrida durante toda a Idade Média. Aliás, o percurso entre o Gerês e Ourense é conhecido como o Caminho da Rainha, lembrando que a Rainha Santa Isabel fez esse caminho por aí no século XIV, mas nesses finais da Idade Média vinha-se já afirmando como o grande caminho português, aquele que é hoje designado como a Rota Central, tendo como grande eixo Rates, Barcelos, Ponte de Lima, Valença. Valença, que era também o destino de um caminho que se começa a afirmar séculos mais tarde. Um caminho mais próximo do litoral, quando a costa se torna mais segura. Também o fizemos, esse caminho, através de Vila do Conde, Viana do Castelo, Caminha e também Valença. Em Valença juntaram-se esses 2 caminhos e, a partir daí, vamos entrar pelo território galego, com início aqui, em Tui, e a sua fabulosa Catedral. A histórica Catedral de Tui está localizada no alto de uma elevação proeminente debruçada sobre o rio Minho. Um espaço que desde épocas muito antigas, pelo menos desde os finais do primeiro milénio antes de Cristo, na Idade do Ferro, passou a ser ocupada pelo homem. Por outro lado, e como é habitual em muitos outros templos católicos, este alicerçou-se sobre vestígios de antigas igrejas. Seguramente, neste caso, de um templo que podemos fazer recuar à época suévica. E muito provavelmente, já antes, durante o domínio romano e até durante a Idade do Ferro, este espaço, bem aqui no alto da elevação, seria um lugar sacralizado
provavelmente um espaço já dedicado a manifestações religiosas. Bom, mas no seu aspecto atual, esta igreja resulta da reorganização administrativa, política, também religiosa, dos reinos cristãos após a expansão muçulmana. É exatamente nos inícios do século XII, por volta de 1120, que a catedral começa a ser construída por iniciativa de duas personagens que conhecemos bem. Duas irmãs, Dona Urraca e Dona Teresa, sim, a condessa portucalense, a mãe de Afonso Henriques. É, na sua origem, uma igreja românica, de que ainda existe bastantes vestígios, mas ela está profundamente marcada, nomeadamente na sua fachada, por obras, por intervenções, já nos inícios do século XIII. É por volta de 1220, 1225, que é concluído este belíssimo pórtico de entrada, já plenamente gótico. E de resto, as esculturas que aqui se podem observar, nomeadamente as esculturas de um conjunto de profetas, discípulos, de reis, são consideradas como a primeira obra de escultura gótica em toda a Espanha. É de facto uma peça belíssima, que está associada, segundo alguns estudiosos, a mestres escultores, pedreiros que poderão ter trabalhado em França, em Laon e em Chartres, e que aqui vêm depois desenvolver a sua obra. No pórtico podemos observar, para além daquelas esculturas que já referi, um conjunto de cenas interessantíssimas ligadas à Anunciação e à Natividade, ao nascimento de Cristo. Mas há muitos outros motivos de interesse no interior da catedral. Quando hoje entramos na Catedral de Tui, a nossa atenção prende-se num conjunto de intervenções barrocas do século XVIII, belíssimas, de que é exemplo os seus órgãos de tubo. Mas não podemos deixar também de reparar num enorme conjunto de tirantes, série de arcos, que desde o Renascimento e até aos inícios do século XVIII aqui foram construídos para garantir estabilidade ao enorme edifício medieval. E estes tirantes foram de facto cruciais, nomeadamente em 1755, quando o devastador terremoto que tanto afetou Lisboa se fez também aqui sentir, mas a catedral resistiu, muito provavelmente graças a estes tirantes. É também aqui no transepto que são mais evidentes as raízes românicas deste templo. De facto, podemos aqui observar muitos elementos da arquitetura românica. É também aqui, junto ao transepto, que podemos observar um monumental altar dedicado a São Pedro Gonçalves Telmo. Este santo, cujas suas relíquias se encontram também aqui no interior desta igreja, numa capela que lhe é consagrada, é uma personalidade que viveu nos séculos XII e XIII, um pregador dominicano de enorme sucesso. Tinha um lugar importante na corte, conselheiro e confessor do monarca, mas depois optou por vir viver para junto das comunidades pescatórias do norte da atual Espanha. E por isso é um homem de enorme devoção por parte das gentes do mar, dos pescadores, dos mariantes, que atribuem a São Pedro Gonçalves Telmo um fenómeno que hoje sabemos ser um fenómeno meteorológico, o fogo de San Telmo, que muitas vezes surge nos mastros das embarcações, incandescente, anunciando o fim das tempestades. Um século depois, já no século XIV, a sua fama como protetor dos homens do mar era tão grande que ele tinha já também uma enorme popularidade entre os portugueses. É, por exemplo, no final do século XIV, que um conjunto de mariantes de Massarelos, depois de aqui terem vindo agradecer a sua intervenção numa enorme tempestade em que o seu barco havia sido destruído no mar da Biscaia, que depois, quando chegam a Massarelos, vão construir o templo que até hoje é uma referência na cidade do Porto. A Igreja de Massarelos, a Igreja de São Pedro Gonçalves Telmo.
Um outro santo que tem lugar de destaque na Catedral de Tui é Santiago de Compostela. Aliás, uma das capelas que ficam junto à Capela-Mor é-lhe consagrada. No altar podemos observar uma imagem que é relativamente rara em Portugal, mas muito corrente em Espanha. A representação de Santiago não como peregrino, mas Santiago mata-mouros. Santiago no seu cavalo branco, espezinhando soldados mouros. Esta representação de Santiago prende-se com a tradição de que no ano 944, numa famosa batalha de Claviro entre as forças cristãs e muçulmanas, 944, ou seja, pouco tempo depois do aparecimento da sua suposta sepultura, no momento crucial da batalha, eis que surge a figura de Santiago no seu cavalo e perante o surgimento do santo e o ânimo que isso insuflou nas tropas cristãs, estas acabaram por ter uma vitória decisiva na salvaguarda desse território do norte da península, a partir do qual se daria a reconquista. Santiago torna-se, por isso, no santo padroeiro dos exércitos cristãos peninsulares. Também entre os portugueses. Aliás, a famosa Batalha de Ourique, em 1139, a partir da qual Afonso Henriques se passa a intitular Rei de Portugal, teve lugar num dia 25 de julho, dia de Santiago. E Santiago foi também o padroeiro do exército português durante algum tempo. Mas a situação um pouco estranha de muitas vezes, quer o exército português, quer o exército castelhano, quando se batiam, apelarem uns e outros à proteção de Santiago, fez com que, a partir do século XIV, um outro santo, São Jorge, passasse a ser o padroeiro do exército português. Mas nem por isso Santiago deixou de estar nas preocupações e na devoção dos portugueses, que continuavam, nessa altura e durante os séculos seguintes, a trilhar a Rota das Estrelas, o caminho de Santiago. Bom dia. Bom caminho. Assim. Deixamos para trás, bem lá no alto, a Catedral de Tui e o seu centro histórico, mas continuamos dentro do perímetro da povoação. Mas, no século XIV, este era um espaço que ficava para lá das muralhas de Tui. No seu interior, encontrava-se há já algum tempo um convento dominicano, mas os monges optam por construir um amplo convento neste espaço, fora das muralhas, no sítio que era da paróquia de São João do Porto. É exatamente sobre a igreja de São João do Porto que irá nascer este mosteiro, que ficará fortemente marcado por uma intervenção gótica. Mas que São João do Porto era este? Tratava-se de um santo, de um ermita nascido no século IX na cidade de Porto e que tinha vindo desenvolver a sua vida de reclusão, meditação, de ermita, numas montanhas próximas de Tui. Aqui havia falecido e tinha sido considerado um homem santo e aqui tinha sido sepultado e objeto de enorme devoção. São João do Porto, que por isso não tem nada a ver com São João Batista, mas que curiosamente se irá cultuar a 24 de junho e pelo menos até o século XVII aqui fazia atrair muitos romeiros, incluindo muita gente do Reino de Portugal.
ainda às portas de Tui, encontramos um outro interessante templo de origem medieval. É a igreja de São Bartolomeu, antecedido de um belíssimo cruzeiro de gosto bem galego e onde dominam os símbolos relacionados com a Paixão de Cristo. A igreja de São Bartolomeu, que sofreu muitas intervenções arquitetónicas ao longo dos séculos, fica associada à famosa peregrinação que o bispo de Compostela, Diego Rilménez, fez até Braga, nos inícios do século XII, na sequência da qual acabou por roubar das igrejas bracarenses muitas das suas mais famosas relíquias, que representavam uma importante concorrência a Compostela. E o caminho trouxe-nos agora até às margens do rio Verdugo, que desagua neste estuário, na ria de Vigo. E conduziu-nos também até àquela que é uma das mais extensas pontes medievais da Galiza, a Ponte Sampaio. Uma ponte com 10 arcos, um extenso tabuleiro plano. Temos vindo a seguir uma velha via romana, a número 19, do itinerário de Antonino. E por isso é possível que na Antiguidade aqui existisse já uma passagem ou de barcas, ou até mesmo uma ponte de barcas. Certo é que esta ponte é medieval, mas a sua celebridade fica também relacionada com um episódio das guerras peninsulares, no início do século XIX. A guerra que aqui é conhecida como a Guerra da Independência. E um acontecimento que teve lugar entre 7 e 8 de junho de 1809 vai marcar o início do fim da ocupação de cerca de 5 meses da Galiza pelas tropas de Napoleão. Com efeito, há aqui um enorme confronto entre o exército francês e as tropas espanholas, ao qual se juntam imensos populares. Impossibilitados de avançar para sul, os franceses acabarão por recuar para Lugo, que um mês depois vê também chegar as tropas de Soult, que tinham sido expulsas da cidade do Porto, marcando assim o fim desse período de ocupação das tropas de Napoleão da Galiza. Um aspecto muito curioso é a importância da participação popular aqui nesta batalha. Não só aqui, como em toda a guerra peninsular. Aliás, esta participação das forças populares, estes ataques furtivos, fez com que, segundo alguns historiadores da história militar, o termo guerrilha, a pequena guerra feita pelo povo, tenha surgido exatamente neste contexto da Guerra Peninsular. E a Batalha da Ponte Sampaio é um caso paradigmático desse contexto. E chegamos ao nosso objetivo de hoje, aquela que é uma das grandes cidades da Galiza, Pontevedra. Possui um vastíssimo e valiosíssimo conjunto arquitetónico, monumental, incluindo aquele que é um dos grandes santuários marianos ligados aos caminhos e à devoção de Santiago. É verdade, como já vimos noutras etapas, noutros episódios da Rota das Estrelas, que a principal ligação de Maria a Santiago se materializa em torno da imagem da Virgem del Pilar. Mas desde o século XVIII que se começou a alicerçar uma outra devoção mariana em ligação a Santiago. A Virgem Peregrina. A própria Virgem, segurando o menino, mas vestida de peregrina. E o seu principal santuário nasce aqui, em Pontevedra, a partir de 1778. É esta belíssima igreja, ainda com o seu quê de barroco, mas anunciando já as linhas neoclássicas que irão caracterizar o século seguinte. Um santuário
que apresenta diversas e interessantes características. Uma delas é que, na sua forma, a sua planta é ou imita a concha da vieira, um dos símbolos grandes dos caminhos de Santiago. Mas se há motivos de interesse por fora, há também muitos no seu interior. No interior da Igreja da Peregrina, apesar da sobrevivência de algum do gosto barroco das décadas anteriores, é já a estética neoclássica que domina um espaço onde a temática jacobeia, isto é, associada a Santiago e aos seus caminhos de peregrinação, se encontra um pouco por todo o lado. Desde a própria representação da Virgem, vestida ela própria como peregrina, até aos incontornáveis símbolos como a omnipresente vieira, mas também a cabaça ou o cajado. Muito interessante é uma representação da Sagrada Família, que na sua fuga para o Egito nos aparece vestindo as roupas de peregrinos. Para esta porta entravam os que, vindos de Portugal, iam a Santiago. Com efeito, para lá do Santuário da Virgem Peregrina, Pontevedra está repleta de outras marcas ligadas ao caminho de Santiago. Esta inscrição aqui no pavimento, cópia de um velho documento, recorda-nos que a antiga muralha de Pontevedra possuía uma porta, a Porta de Travanca, por onde passavam os peregrinos que faziam o caminho português. Mas, mesmo nos nossos dias, Pontevedra continua a marcar a história do caminho português. É o caso, por exemplo, do seu albergue. Olá. Sim. Desde que nos anos 80 assistimos ao recrudescimento dos caminhos de Santiago, do caminho português, que Pontevedra passou a ser um local de referência. E foi, de resto, aqui em Pontevedra, que nós assistimos ao aparecimento daquele que foi o primeiro grande albergue de peregrinos dos tempos modernos, este onde nos encontramos. Por aqui continuam a passar anualmente milhares de peregrinos. E é aqui que nós vamos descansar antes da última etapa. No próximo episódio da Rota das Estrelas, vamos então até Compostela, num percurso que nos levará desde Pontevedra, passando por outros lugares importantes do caminho português, como é o caso de Caldas de Reis e, obviamente, Padrão, o local onde, segundo a tradição, aportou a barca que trazia o corpo de Santiago. De Padrão, chegaremos depois ao nosso destino, Santiago de Compostela. Até lá, bom caminho.